Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer para falar para vocês um pouquinho sobre os acontecimentos da vida, na visão da quantiônica. Seus pais, eles podem ser seus obsessores, sabia disso? Se você gosta desse tipo de tema, por favor se inscreva no canal e convida seus amigos. Estou te esperando. Então, seus pais podem ser seus obsessores? Pode sim. Não só seus pais. Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, seu tio, seu chefe, seu amigo. E podem inclusive ser seus obsessores ou se tornarem seus obsessores todos aqueles que gostam muito de você, que têm afinidade com você. Porque a vida funciona assim. Nós somos energia. Nós somos um campo de energia eletromagnético. Isso mesmo. E eu tenho um padrão vibratório, que é o padrão ideal. Para ser mais exato, quando eu estou em 432 Hz como padrão vibratório de frequência, da minha frequência de onda, eu sou o todo. Eu estou muito bem. E eu estou assim, me alimento assim, porque me alimento principalmente de boas emoções, independente de água, de alimentação sólida, de oxigênio saudável, enfim. E vivendo feliz, o que não significa que é cumprir as suas obrigações sociais. Porque nem sempre quando a gente cumpre as obrigações sociais, nós estamos felizes. Porque tem muita coisa que eu faço obrigado, que é para estar de bem com todo mundo, estar de bem com a sociedade. Mas nem sempre aquela regra de conduta, aquela coisa, que me impede, o que é proibido e é pecado, me impede de ser feliz. E deixo de fazer coisas que me alimentariam emocionalmente muito bem. E quando eu estou bem, que eu me alimento emocionalmente de coisas boas, ou seja, ouvindo meu coração e não as regras de conduta, eu fico bem. E se eu estou nessa frequência tranquila, quase em estado zen, que é 432 Hz, eu estou muito bem. E eu atraio para mim tudo que é de melhor. Quando eu tenho uma emoção negativa, eu tenho uma contrariedade, alguma coisa que me deixa irritado, alguma coisa que me causa culpa, medo, pânico, insegurança, ansiedade, etc., eu baixo esse nível, eu baixo o meu padrão vibratório. E eu vou entrar numa frequência de onda onde se encontram exatamente as frequências negativas, seja de coisas, de ambientes, de lugares, de pessoas. E essas pessoas podem estar vivas ou mortas, tanto faz. Então, uma outra coisa que acontece de muito comum e que nos tornam obsessores é quando existe a passagem da morte. A morte do corpo físico, porque na verdade somos uma alma, eu sou um espírito que toma conta desse corpo e usa esse corpo para fazer as experiências da vida que eu me propus no meu programa de vida. Então o comando desse corpo sou eu, espírito. E se eu, espírito, vivendo neste corpo, nesta encarnação, eu não tiver conhecimento sobre as leis naturais da vida, e principalmente a continuidade da vida, além da morte do corpo físico, geralmente acontecem então os distúrbios que me levam a se tornar um obsessor ou a me tornar um obsessor. Como funciona assim? Eu tenho visto muitos casos de pais e famílias que são pessoas honestas, trabalhadores, cuidam muito bem da família, homens honrados, íntegros, trabalhadores, honestos,
cumpridores das suas obrigações, dos seus deveres, mas são católicos, são evangélicos, ou seja, frequentam religiões e fazem disso a sua vida. Os dogmas dessas religiões são sua bandeira. E, portanto, não tem a crença da vida após a morte, pelo contrário. Em geral, são pessoas que têm medo de morrer. E aí, é até engraçado, porque todo mundo sabe que vai morrer um dia. E por que tem medo da morte? Porque exatamente os dogmas, os preconceitos das religiões fazem as pessoas acreditar que a vida é aqui. Então a felicidade é aqui. Então o apego à minha família, ao meu amor, o grande amor da minha vida, aos meus filhos, a minha posição, a minha responsabilidade como empresário de tomar conta de tanta gente, o meu sucesso, enfim, se isto é muito valorizado para mim e eu não vivo sem isso, pode ter certeza que a hora da passagem, que o corpo físico vai embora, porque ele tem que terminar um dia, ele tem data de validade, e ele termina, acabou tudo. Mas não acabou tudo, porque você, alma, continua vivo. Tua alma é eterna, as próprias religiões dizem isso. Então morre o corpo físico quando você se desliga, você espírito. Essa fluência energética fantástica que é vida, se utiliza da energia de vida do planeta para alimentar exatamente esse corpo físico. Quando se cortou, ou seja, esse espírito larga o corpo, não tem mais como esse corpo se alimentar da energia vital do planeta. Portanto, o corpo físico começa o estado de decomposição, é a morte física. Do pó vira o pó, né? E é literalmente isso. Então, se uma pessoa dessa, como eu citei, honesto, trabalhador, ele morre, mas tem a responsabilidade de cuidar da família. Nós precisamos entender que o nosso corpo astral, a alma que habita este corpo, né? A alma que é dona desse corpo, tem exatamente a mesma figura, a mesma imagem, ou seja, este corpo é cópia fiel desse corpo astral. Então, quem mora na ignorância e não acredita e não conhece a vida após a morte, não morre verdadeiramente, porque continua se enxergando no mesmo corpo. Só que não é mais o corpo físico tão denso, é um corpo mais sutil, que é o corpo astral. E ele se vê inteiro. Ele nem sabe que morreu, é ignorante. E por incrível que pareça, aquelas pessoas que mais gostam, mais amam, têm mais afinidade, é óbvio que com a sua morte física ficam tristes, porque é assim a nossa cultura, é assim que nós acreditamos e é assim que as culturas religiosas nos fazem acreditar. E nós ficamos tristes, saudade, querendo ver de novo, sempre com o sentimento de que seria legal se ele continuasse vivo, porque a vida legal é aqui, ele está junto com a gente, com a família. Esse sentimento é que entra na sintonia, né, desse espírito que morreu, perdeu o corpo físico, não está compreendendo o que aconteceu, né, porque ele chega em casa, começa a conversar com as pessoas, com os amigos, e ninguém responde. Ele está confuso, ele começa a ficar inseguro, porque ele começa a ter fome, não tem mais comida para comer, tem sede, não tem água, enfim. Mas de repente ele começa a perceber que quando ele chega próximo, e próximo é energeticamente, não precisa ser o corpo físico, porque o corpo astral já não é mais físico, mas quando ele se aproxima por sintonia vibratória de determinado parente, que é exatamente aquele que está sentindo mais a falta, aquele que tem mais afinidade, ele começa a perceber que ele se sente bem. E por que ele se sente bem? Por uma razão muito simples. Ele, a alma, não tem mais o corpo físico para se alimentar do magma da Terra, portanto, não tem como ter o seu corpo físico vivo, funcionando. Mas ele não se dá conta disso, porque ele se enxerga, lembra que eu disse? Ele continua se enxergando como pessoa. E o que acontece nessa aproximação energética?
Esse parente, que pode ser o filho, o pai, a mãe, o tio, o irmão, a namorada, seja lá o que for, começa a doar então a sua energia magnética do corpo vivo para ele, que está morto, poder se alimentar e continuar aqui no ambiente com seu corpo astral. Essa pessoa que vira o doador de energia passa a começar a ter dificuldades para dormir. E se dorme, pode ter sono profundo, dorme muito mal, acorda muito cansado, desvitalizado. Começa a perder o interesse pelas coisas mais simples, as coisas que mais gostava de fazer. Por quê? Porque está sem energia vital. E por quê? Porque está doando a energia vital para si mesmo, para alimentar o seu corpo e alimentar o seu obsessor, que é o seu parente. Ele não faz por maldade, mas é assim que acontece. Então, isso só tem um jeito. Se você conseguir mostrar para esse parente morto que ele está morto e que o caminho dele é outro. É fácil de fazer? Muito mais fácil do que você se imagina. Por quê? Porque existem técnicas para isso que estão dentro das terapias quantiônicas que fazem isso com muita facilidade e afasta esse obsessor de você. E você passa a viver a sua vida se alimentando só seu corpo físico. Então, esse parente que te ama profundamente, de repente, pode ser o seu obsessor. E o pior é que esse parente, esse chefe, essa namorada, esse namorado, esse marido, pode ser o seu obsessor ainda vivo. Sabe por quê? Porque ele tem as suas necessidades de ter mais energia do que ele mesmo produz para si próprio. Porque não produz o suficiente para si próprio. Por quê? Por causa de suas crenças, por causa da sua cultura, por causa do seu comportamento como vida social. E ele acaba roubando a sua energia. De que forma? É aquela pessoa ciumenta. É aquele pai que de repente cuida da menina que está virando moça, que tem muitos ciúmes dela e não deixa ela ir para canto nenhum, porque acha que ela é uma deusa, um cristal que pode quebrar com facilidade. É aquele seu chefe que é tirano. É aquela relação em que existe dependência. Isso pode ser entre pessoas vivas. Como você pode ter conhecimento disso? É muito simples. Se você tiver com insônia, se você estiver dormindo mal, se você tiver com o corpo doendo de alguma forma, se estiver desvitalizado, está perdendo o interesse pela vida, busque ajuda. Busque ajuda porque você está doente. Você está enquadrado no CID-F 44.3, que está lá, na Organização Mundial da Saúde, reconhecido desde 1998, e a doença é obsessão espiritual. Gostou desse tema? Dá um like aí, convida seus amigos, vem para o canal, estou te esperando.